Olá, comunidade CL, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda para mais uma edição do Sinapse ICL. Hoje eu estou sozinho aqui no estúdio. A Rô Garcia, nossa querida Roberta Garcia, não estava se sentindo muito bem, então ela precisou de um tempinho para descansar, para se recuperar. Um beijo para ti, Rô. Melhoras, a gente te ama muito, eu te amo muito. Te esperamos de volta aqui no estúdio. Gente, começar o programa de hoje não poderia ser diferente com o julgamento que aconteceu aí ao longo do dia, considerando os golpistas bolsonaristas que invadiram e tô parecendo o Sérgio Moro, depredaram o Congresso Nacional e agora estão arcando com as consequências do que os seus atos produziram. O primeiro, gente, foi o Aécio Lúcio Costa Pereira. Foi condenado a 17 anos de prisão, foi a primeira pessoa que foi condenada, e em seguida o Tiago de Assis Matar, foi condenado a 14 anos de prisão. Isso é muito importante, meu povo, pelo seguinte, é uma data histórica que traz o Brasil de volta para sua constitucionalidade. Isso é muito importante porque essa dosimetria de pena tem um recado bastante pedagógico para todos os efeitos e, em ampla medida, é para isso que o nosso ordenamento jurídico serve, para pacificar a sociedade, para que essas pessoas, principalmente que tiveram uma atuação alinhada com o neofascismo brasileiro, entendam que eles não podem dar golpe ao bel prazer e que existem consequências. Então, a maior parte do STF votou alinhada por condenar essas pessoas. Você teve os votos ali, por exemplo, da Rosa Weber, que é a presidente, do Barroso, que é o vice, o Gilmar Mendes, que é o decano, da Carmen Lúcia, do Toffoli, do Fux, do Fachin e do Alexandre de Moraes e do Zanin, relativamente alinhados, alguma pequena divergência ali no que diz respeito à deliberação do mérito, mas em linhas gerais bastante alinhado, considerando uma pena dura e que, de fato, dá conta da gravidade dos crimes mais sérios que remetem à formação de quadrilha, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, enfim. E você teve André Mendonça e Cássio Nunes Marques dando conta de que seriam crimes mais leves, que seriam apenas correlatos, por exemplo, à destruição de patrimônio público, a dano qualificado, esse tipo de coisa. Prevalece, portanto, o entendimento que, a meu ver, faz todo sentido. Essas pessoas não estavam ali à toa, elas foram para o Distrito Federal com o objetivo principal de subverter o funcionamento da nossa democracia, e é por isso que elas estão arcando com essas consequências no dia de hoje. Esses foram os primeiros dois. Existem outros 230, são 232 iniciais, e a gente ainda tem os financiadores, os influenciadores digitais, as lideranças políticas. Isso é muito importante que a gente tenha a sociedade civil envolvida e cobrando que essas outras figuras também sejam punidas com o mesmo rigor que esses dois golpistas iniciais foram punidos, tá? Vamos ficar de olho nesse processo, é isso. E com isso eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Jones Manuel. Jones, um prazer, querido. Jones Manuel é historiador, comunicador popular, um grande intelectual, uma pessoa que eu já tive o prazer de ter algumas conversas aí ao longo dos últimos anos. Querido, obrigado por aceitar o convite do Sinapse, é um prazer estar contigo hoje, Jones. Olá, César, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo o público do ICL. Mandar um beijo, um abraço também para a Roberta, desejar melhoras e o prazer é meu de conversar essa noite e quinta-feira. Valeu, meu irmão. Obrigado, querido. Jones, vamos começar pela tua análise, considerando os eventos do dia de hoje, cara. Como é que você vê essa punição? É uma dosimetria bastante pesada, 17 anos de cadeia para esse primeiro golpista, 15 anos em regime fechado, de fato tem um efeito pedagógico e manda um recado que parece que a Corte Constitucional brasileira não está disposta a tolerar esse tipo de medida que visa subverter o funcionamento da nossa República. Como é que você avalia isso, Jones?
Veja, César, uma parte da burguesia brasileira e da alta burocracia do Estado decidiu, ainda que tardiamente, diga-se de passagem, se insurgir contra o golpismo do Bolsonaro, né? Isso ficou muito materializado nas ações do Alexandre de Moraes, mas a gente não pode olhar só para isso isoladamente, né? Você pega vários setores dos partidos ditos tradicionais da direita, como o PMDB ou o PSD, setores empresariais, da mídia burguesa, comercial, fizeram uma movimentação de dizer assim, Bolsonaro, você pode ser ultra, você pode ser fascistoide, mas golpe de Estado não. Eu acho que a gente vive um desdobramento desse processo político. Vários setores da classe dominante brasileira entenderam os riscos que foram colocados ali no 8 de janeiro e estão atuando para tentar fazer um efeito pedagógico. Esse termo, inclusive, foi usado pelo Alexandre de Moraes, né? Fazer um efeito pedagógico de dizer assim, há um limite aqui, o limite é a tentativa do golpe do Estado. Eu acho muito positivo pelo efeito que isso pode causar, a que se vê como isso vai ser digerido, mas pelo efeito que isso pode causar na massa bolsonarista, meio que militante, entre aspas, que ainda existe, ainda está por aí, está meio em baixa, né, do ponto de vista político, ideológico, mas não sumiu, e que talvez realmente tenha esse efeito pedagógico de desestimular tentativas de golpes de Estado, tentativas de ação, de quebra da institucionalidade burguesa no sentido reacionário, no sentido fascistoide. Então, acho positivo, acho bom. Evidentemente, enquanto comunista, eu tenho vários problemas com os limites desse combate liberal ao fascismo. Por exemplo, o partido fardado, os militares, enquanto instituição, estão absolvidos disso. Né? Tipo assim, o básico para a gente realmente ir à raiz do golpismo seria todo o alto comando do Exército ir para a reserva e mudar os critérios de promoção de generais e a forma de controle da presidência sobre as Forças Armadas, inclusive instituindo o Ministério da Defesa Civil, que não é o caso. O Ministério da Defesa é comandado formalmente por um civil, José Múcio, que é aqui de Pernambuco, inclusive um histórico conservador, mas é todo cercado de militares e o Múcio, na prática, funcionou como uma correia de transmissão do interesse dos militares. Então, por exemplo, o golpismo do Partido Fardado não está sendo enfrentado até a raiz da questão. Inclusive, o Partido Fardado assumiu um discurso que os militares que tiveram participação lá é algo individual, não diz respeito à instituição. Então, quer dizer que os militares, para tudo, têm hierarquia, têm disciplina, têm comando, mas nesse caso não existe hierarquia, nem disciplina, nem comando, é tudo individual. Assim como a gente tem que fazer uma compreensão estendida de responsabilidades. Por exemplo, não dá para falar do golpismo do 8 de janeiro sem falar da responsabilidade de emissoras como a Jovem Pan. A Jovem Pan tem responsabilidade direta no que foi aquilo ali. Né? Precisa ser fechada e seus donos acionistas, majoritários, controladores, responsabilizados por aquilo. Assim como os empresários do agronegócio também envolvidos diretamente no financiamento, os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos. Então, uma longa cadeia de responsabilidades a ser mais aprofundada. A sensação que dá, eu espero que não seja isso, é uma tendência a pegar peixes pequenos, essa cadeia de responsabilidade, para dar um exemplo, o que é importante, friso, mas poderia ir além disso, né? Poderia ir muito além. Oi, gente. A gente teve uma instabilidade aqui na região inteira da Vila Mariana, Jones. Caiu a energia aqui, eu não sei se por conta das fortes chuvas em São Paulo. A gente está retomando aqui via no break e eu estou acessando aqui via StreamYard para a gente continuar o papo com o Jones Manuel. Jones, quando caiu a energia aqui na região, você estava dando conta, a gente estava discutindo um pouco esses processos, né? Do julgamento dos golpistas, e eu estava te perguntando se você acredita que essa punição que a gente viu hoje na casa de 17 anos aí, uma dosimetria bastante pesada, se isso vai se aplicar também para essas outras figuras centrais, para esses golpistas, por exemplo, generais militares, influenciadores digitais, essas mídias, você até citou o caso da própria Jovem Pan, financiadores. Como é que você sente essa questão? Você estava discorrendo acerca disso quando caiu a energia. Por favor, querido. Perfeito, César. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem e te vendo bem, querido. Pronto, então,
Como eu estava dizendo, eu acho que a gente enquanto esquerda como um todo, né? Pensando assim, acho que a gente cometeu um erro, que foi deixar isso muito a cargo do Congresso, do STF, das instituições, né? A gente viu na posse do Lula muita força nos gritos do sem anistia, né? Uma expressão muito forte vindo da massa que estava ali, trabalhadora, a juventude, movimentos sociais, pedindo sem anistia. E depois do golpe do 8 de janeiro, também a gente conseguiu ter, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, a gente conseguiu ter também movimentos no Brasil inteiro, reforçando-se a anistia, a punição para os golpistas e por aí vai. Dia 9 de janeiro era meu aniversário, eu estava lá no centro de Recife, no protesto também. Só que aí, por uma série de questões, eu acho que isso ficou muito a cargo da institucionalidade. E aí, veja, há uma tendência natural nas instituições de não irem atrás de figuras economicamente poderosas ou figuras relevantes dentro da burocracia do Estado burguês, né, como generais. Então, acho que isso precisaria de muito mais peso de massas. E aí a gente deu várias demonstrações de fraqueza. Por exemplo, as ações de descomemoração do golpe empresarial militar de 64, esse ano, foram ridiculamente fracas. Assim, famoso deu quase ninguém na rua, percebe? Então, acho que quando a gente deixa a cargo do STF, o pessoal brinca do Xandão, né, o Lex Luthor e não sei o quê. Não, perfeito, gente. Agora, veja, o Alexandre de Moraes é um conservador. É um conservador que está contra o golpe de Estado, é um conservador que está tendo um protagonismo político e jurídico desses processos de enfrentamento, algumas expressões do bolsonarismo, tranquilo, mas é uma figura conservadora. Gilmar Mendes, idem. Gilmar Mendes, inclusive, é um grande latifundiário, né? Um empresário importante do ramo da educação privada. Dentro de uma categorização clássica marxista, um burguês, um proprietário dos meios de produção, né? Manda em metade do estado dele. Então, a gente não pode deixar a cargo dessas figuras a liderança de um processo. Então, acho que a gente falha coletivamente enquanto esquerda, e aqui eu coloco todo mundo num bolo, inclusive meu campo político comunista, de a gente parece que, não, o Xandão vai resolver, terceirizou a responsabilidade, percebe? E eu acho que sem sinergia de movimento de rua, sem sinergia de pressão popular, deixando a cargo só da dinâmica institucional, a tendência são esses peixes grandes, por assim dizer, não serem pegos nessa malha de enfrentamento ao golpismo, né? Acho que vai ficar muito mais na raia miúda, o que frisa, é importante. Mas aí seria fundamental não só pegar a raia miúda, pegar os mandantes, os articuladores, né? Aquelas pessoas que têm realmente o poder econômico para coordenar no Brasil inteiro um movimento golpista de deslocamento para Brasília, né, gente? Porque, assim, é muito ônibus, é muito dinheiro. Aqueles acampamentos, por exemplo, aquilo ali tem uma infraestrutura impressionante, né? Um abastecimento de comida, de barracas e banheiro químico, e sabe, um negócio bem organizado, um negócio bem financiado, um negócio que para se manter o tempo que se manteve, vários alguéms gastaram muitos milhares de reais, né? Quiçá milhões, né? Então, assim, seria fundamental nesse processo que as investigações e punições chegassem até essas pessoas, né? Claro. Jones, e você é um cara que fala muito da Revolução Brasileira, eu sei que você tem essa bandeira política no cerne da tua atuação. Conta um pouquinho para as pessoas que nos assistem nesse momento, o que você entende ser a Revolução Brasileira e quais são as etapas que você acha que são fundamentais para que a gente alcance esse processo. Perfeito, César. Eu costumo brincar falando sério, que a Revolução Brasileira é a gente dar um encaminhamento concreto para os problemas do nosso país. Por exemplo, o Brasil nunca fez uma reforma agrária, né? Quem fala não sou eu, João Pedro Stedley, se você pegar as entrevistas dele, né? Algumas políticas de distribuição de terras, de assentamentos, não é reforma agrária. O Brasil nunca fez uma reforma agrária. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. O Brasil nunca universalizou o acesso à água potável e ao saneamento básico. O Brasil nunca acabou o déficit de moradia. O Brasil nunca erradicou de maneira consistente o desemprego e vários problemas que a gente vive, né, na realidade do nosso país enquanto classe trabalhadora.
Isso nunca aconteceu, não é porque os governos são incompetentes, ou porque tem muita corrupção, ou porque tem patrimonialismo, ou qualquer coisa dessa. Isso nunca aconteceu porque a gente é um país de capitalismo dependente, né? Nós temos uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Então, não é só que nós somos um país capitalista, como é praticamente todo mundo. É que dentro da constelação de países capitalistas, nós somos um país dependente, subordinado, que vive de transferir riqueza para fora e que não tem uma verdadeira autonomia e soberania nacional, né, sendo a nossa classe dominante subordinada aos monopólios estrangeiros. De tal sorte que pensar a Revolução Brasileira é pensar um processo de transformação do poder político, que a gente consiga superar a dependência, o subdesenvolvimento e organizar o Brasil para a classe trabalhadora, organizar a economia, o poder político, a dinâmica institucional, a cultura, a educação, a saúde, a produção energética, a produção agrária para as necessidades da classe trabalhadora, superando os dramas históricos que vivem no nosso povo, né? Isso é muito visível, César, a partir de vários aspectos. Por exemplo, o Brasil é um país petroleiro. O que é que isso significa? O Brasil tem reservas suficientes, abundantes de petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. A despeito disso, o preço dos combustíveis do Brasil não é baixo. Não é baixo. Nós continuamos importando derivados de petróleo, né? E a renda petroleira não significa benefícios substantivos para a classe trabalhadora. Pelo contrário, né? A Petrobras segue no papel, ainda que um pouquinho atenuada, mas segue no papel que eu gosto de chamar de vaca leiteira do mercado privado. Ela distribui por ano mais de 100 bilhões de dividendos para os acionistas privados, boa parte deles, inclusive, estrangeiros, né? Transferindo riqueza para fora. Então, a gente tem muito petróleo no Brasil, só que a exploração desse petróleo não é organizada em benefício da soberania nacional brasileira e do povo trabalhador desse país. Um exemplo, inclusive, que eu sempre tento chamar a atenção, porque eu acho pouco comentado, né? Porque acaba que o norte do Brasil tem menos visibilidade. César, a única refinaria que existe no norte do Brasil inteiro, quase 10% da população brasileira, é a refinaria Isaac Sabá, que fica no Amazonas. A Isaac Sabá foi privatizada em dezembro de 2022, durante o final do governo Bolsonaro. Então, a política de preços da Petrobras, toda a população do norte do Brasil está excluída dela. Então, você tem quase 10% da população brasileira que depende única e exclusivamente de um grupo privado, né, para definir a política de abastecimento de combustível da região e o preço desse combustível. E aí, detalhe, esse grupo, o Atem Group, né, que comprou a refinaria Isaac Sabá, ele conseguiu uma liminar muito estranha que permitiu que ele passasse 5 anos sem pagar os impostos estaduais. Essa liminar rendeu ao grupo de lucro, né, por impostos não pagos, quase R$1 bilhão, e esse valor é basicamente o valor usado para comprar a refinaria Isaac Sabá. Então, eles compraram a refinaria com dinheiro não pago de impostos numa liminar que ninguém explica. Percebe? Então, esse tipo de realidade, ela só se enfrenta com a transformação radical do poder político, com a gente entender que nas mãos da classe dominante, nas mãos da burguesia, hoje em dia o povo gosta de chamar de Faria Lima, né? Nas mãos desse povo, o Brasil pode até melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, tem um avanço de uma política pública aqui, um avanço de uma política pública ali, mas os problemas reais do Brasil, toda a potencialidade que a gente tem enquanto país nunca vai ser realizado quando a gente não fizer uma transformação radical do poder político. Muito bom, Jones. Antes de entrar no ar, a gente estava conversando um pouco aqui no bastidor, então ao encontro desse processo, por exemplo, que você falou de privatização, conta um pouquinho para a gente o que te aflige. Você estava falando a respeito de um processo de privatização de presídios que remete a processos que são parecidos com o que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, e a gente sabe que as implicações desse tipo de coisa são seríssimas. Conta para a gente um pouquinho por que isso te preocupa e o que está acontecendo de fato. Então, vamos lá, gente. Tem um histórico aqui que é muito importante. Quando veio o golpe de Estado de 2016, o Michel Temer criou o PPI, não o PPI da Petrobras, o Programa de Parceria de Investimentos. O que é isso? Um programa para privatizar serviços e políticas públicas via PPPs, parceria público-privados. O PPI do Michel Temer foi instituído via decreto
E aí ele colocou lá saúde, educação, cultura, assistência social, infraestrutura e por aí vai. Pois bem, no começo do ano, em abril, o governo Lula estava viajando na época, o Alckmin era presidente em exercício, editando um decreto do Temer, colocando segurança pública e presídios nesse programa, nesse PPI, que não foi fechado, gente. O programa de parceria de investimentos do Michel Temer continua aberto. Acho importante a gente se atentar para isso. E aí, o governo Lula colocou presídios e segurança pública no rol desse programa. Ainda no começo do ano, em março, o BNDES mudou, fez alterações na sua carteira de investimentos e colocou também presídios e segurança pública para serem financiados via PPPs nos estados. E o que foi que aconteceu? O governo federal, junto com o governo Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, fez uma parceria para fazer a privatização do complexo prisional de Erechim, que seria um programa piloto para instituir uma política nacional de privatização de presídios em todo o Brasil. A desculpa é que se precisa modernizar a gestão de presídios, né, e que a partir disso a gente precisa entregar para a iniciativa privada. Então, veja, dia 6 de outubro agora, a Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, vai ter o leilão para ver que empresa privada vai administrar o complexo prisional de Erechim. Não está claro ainda os critérios contratuais de lucratividade, mas no projeto de privatização tem um item lá que fala sobre complexo industrial prisional, ou seja, instalar ramos produtivos industriais no presídio privatizado sob a gestão da empresa privada. O governador de Santa Catarina já sinalizou interesse em aderir ao projeto, o governo do Paraná, do Ratinho Júnior, também, o governo do Rio de Janeiro também. Então, veja, e inclusive isso com apoio do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino, viu? E aí a mídia progressista tem que questionar muito o Flávio Dino sobre isso. Há um processo de resistência ainda tímida dentro do governo Lula. Por exemplo, acho que umas 4 semanas atrás, um grupo de defensores e defensoras dos direitos humanos, Movimento Negro, se reuniu com o ministro Silvio Almeida, questionando o apoio do governo federal a esse tipo de política. Isso acabou não saindo, César, na maioria dos sites de mídia progressista, mas veja, o Brasil hoje tem mais de 800 mil presos, né? Desses 800 mil presos, você tem cerca de 30% que estão encarcerados e nem sequer passaram por julgamento, né? Estão em prisões provisórias, o que deveria ser ilegal. Boa parte desses presos estão presos por crimes não violentos, né? Não são crimes de sangue, como se fala. São basicamente pessoas encarceradas por tráfico de pequenas quantidades de entorpecente. O Senado brasileiro está debatendo um novo projeto de lei para endurecer as penas no caso de tráfico de drogas. Então, quer se aumentar ainda mais o encarceramento em massa por causa da ideologia da guerra às drogas. Então, perceba o perigo que a gente está aqui, o caos perfeito. O Senado quer endurecer a legislação de drogas no Brasil, que já é a principal responsável pelo encarceramento em massa e que, inclusive, explodiu o encarceramento feminino. Atenção, viu, gente? O Brasil é o país no mundo que, nos últimos 10 anos, mais cresceu o encarceramento feminino, no mundo inteiro. No mundo inteiro, por causa da nova lei de drogas de 2006, que foi, inclusive, sancionada, lamentavelmente, pelo presidente Lula, e que agora o governo federal, o governo Lula, veja, gente, não é o Congresso, não é o Senado, assim, não é o STF, o governo Lula decidiu apoiar a iniciativa de privatização de presídios. Então, nós, progressistas, socialistas, comunistas, anarquistas, ecossocialistas, sei lá o que queira chamar, eu acho que a gente tem que aumentar o debate, a crítica, e cobrar o governo Lula a suspensão do decreto de abril, que insere presídios de segurança pública no âmbito de PPPs. Inclusive, acabar o próprio programa de parceria de investimento do Michel Temer, né, gente? Porque, assim, não faz sentido isso continuar. Porque, veja, eu não acho aceitável privatização para nenhuma política pública estratégica para a dignidade humana, né? Privatização de saúde, de educação, de cultura, de assistência social e tal. Para mim, tudo isso deveria estar totalmente fora de qualquer âmbito de privatização. Inclusive, César,
o BNDES tem até um negócio chamado PPP das florestas, que é uma aberração, que é entregar parques e reservas ecológicas para a iniciativa privada gerir e com critérios de reflorestamento, que nesses critérios aceita até plantação de eucalipto, como se fosse reflorestamento. Assim, é uma coisa absurda, né? Mas veja, se privatização de qualquer política pública já é um absurdo, de presídio, assim, é o suprassumo, é o auge do neoliberalismo. É você dizer assim, uma coisa que não deveria deixar ninguém feliz, que é encarcerar pessoas. Não, tranquilo, a gente pode debater como é necessário na sociedade capitalista, ter presídios e tal. Perfeito. Mas assim, fazer disso uma fonte de lucro, fazer disso um elemento para gerar lucro para o mercado privado, é assim, um absurdo gigantesco. E não precisa ser um grande sociólogo ou teórico para imaginar a consequência disso. Claro. Isso vai gerar cada vez mais lobby para aumentar o encarceramento em massa, para endurecer legislações penais, para gerar uma clientela cada vez maior para o sistema prisional, já que esse sistema prisional vai ser uma fonte direta de lucro. Então, dia 6 de outubro vai ter esse leilão na B3. E eu acho que é indispensável que todo mundo que se considera de esquerda, progressista, socialista, no mínimo, organize um protesto na B3. Nós, os comunistas, aí estamos começando a trabalhar nisso. Então vamos todo mundo chegar junto e começar a debater e pressionar o governo Lula para que suspenda esse decreto de abril, que eu não vou lembrar o número agora, mas tem um vídeo no meu canal, né, sobre neoliberalismo e produção de presídios, que eu analiso em detalhes tudo que foi colocado, porque, assim, a gente não pode fazer com que isso passe em silêncio. O Brasil já tem um problema de encarceramento em massa, mas a gente ainda não tem um problema dos Estados Unidos, que é a privatização em massa de presídios. A gente está falando de criação de um problema novo. Assim, a gente não precisa de novos problemas, porque a gente já tem problemas demais, né? Ótimo ponto. Então, aí, só que a gente tem mais de 5 mil pessoas assistindo nesse momento. Concordo com gênero, número e grau de tudo que foi dito. A gente precisa se engajar nessa luta. Jones, o Edu Moreira, João Carvalho, o Ian Neves. Então, essa gente precisa, de fato, se mobilizar para jogar luz nisso que o Jones está colocando aí. Eu vou me engajar nessa questão também. Dia 6 de outubro, você falou, não é? Então, a gente tem aí pelo menos 3 semanas para, de fato, trazer luz para essa questão que é absolutamente fundamental. O Jones Manuel está colocando aqui. Jones, vamos falar do que aconteceu no PCB, cara. O que rolou ali? Conta para a gente. Olha, César, tem um ditado popular que fala que prego que muito se destaca é martelado, né? Se eu fosse te resumir, eu diria o seguinte: eu acho que existem 2 questões de fundo aqui. Acho que há uma questão de fundo que é uma questão de divergências estratégicas, né? Para algumas pessoas, César, é muito confortável a situação de você ser uma espécie de consciência moral da política, né? Você não tem sessão de massa, você não está crescendo nos sindicatos, nos movimentos sociais, você não tem parlamentares eleitos, você não está organizando a classe trabalhadora, mas você tem ótimas análises de conjuntura, né? Você é aquela pessoa que lê o Capital em alemão e em italiano, você sabe de cor e salteado toda a obra de Marx, mas você não tem capacidade de organizar ninguém na sua rua para um protesto contra o aumento de uma passagem de ônibus, né? Então, há aqueles que acham que o papel dos comunistas, o papel dos marxistas, é ser uma espécie de comentador da luta de classes. Percebe? Ser uma espécie de consciência moral da esquerda. Que é assim, a gente avisou que a conciliação de classes não funciona. Não, perfeito, tranquilo, mas e aí? Quantos trabalhadores e trabalhadoras você está conseguindo organizar? Qual é a capacidade que você está tendo de dialogar com a classe, de organizar a classe, né? E aí no PCB, por ser um partido que conseguiu sobreviver, conseguiu um feito muito importante, né, que foi não acabar nos anos 90, porque, como tu bem sabe, muitos partidos comunistas acabaram naquele processo, né, de queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética. O PCB conseguiu sobreviver, mas conseguiu sobreviver com praticamente nenhuma inserção de massas, né? Então foi muito mais um trabalho de manter viva uma sigla histórica, como levantar a bandeira, o PCB existe, é um partido centenário e tal, mas sem um peso decisivo na luta de classes. E aí, nos últimos anos, veio uma nova geração, inclusive de características sociológicas diferentes. Então, por exemplo, eu sou o primeiro da minha família a fazer universidade,
né? Minha mãe empregada doméstica, meu pai pedreiro, eu vim da favela da Borborema. Então não estou interessado em ser uma espécie de Nostradamus do comunismo, né? Eu avisei, eu falei, tá? Eu estou interessado de o marxismo ter peso de massas, do marxismo influenciar na política brasileira, do marxismo realmente ter capacidade de oferecer golpes à burguesia e ao imperialismo. Não me interessa passar a vida inteira dizendo que eu tenho razão e não conseguir, por exemplo, organizar um sindicato e não conseguir ter peso no debate público, porque ter razão não basta, sabe? Então essa nova geração, e não só nova geração, militantes antigos também, perceberam que do jeito que o partido ia, a gente estava atrasado, né, em vários aspectos. Só para tu ter uma ideia, César, aqui em Pernambuco, eu fui candidato ao governo do estado no ano passado, Sim. né? A gente conseguiu um resultado muito bom. Só a título de exemplo, sem verba eleitoral, né, do TSE, que a gente não recebeu, a gente fez campanha só com doações de pessoas físicas. Conseguiu R$50 mil de doação e sem participar dos debates eleitorais, sem visibilidade na mídia, a gente conseguiu ter quase 3 vezes mais votos que a candidatura do PSOL, né, que participou de todos os debates, teve quase 1 milhão para fazer campanha. Então, se você considerar Marília Reis uma figura de centro-esquerda, que me pareceu o caso, a candidatura do PCB foi a candidatura de esquerda mais bem votada aqui na eleição passada, percebe? Então, isso não foi pouco. Foi, inclusive, a candidatura do PCB proporcionalmente mais bem votada para governo do Estado nos últimos 20 anos. Perfeito, muito bom, não é? Só que, veja, isso significou, por exemplo, menos de 1% do eleitorado de Pernambuco. Então, assim, eu não fico feliz com isso, eu não comemoro isso, sabe? Porque é pouco. A gente está falando de um país de 210 milhões de habitantes. O marxismo não é um elemento teórico e político de peso de massas. Então, a grande divergência aqui, no âmbito do PCB, eram aqueles que estão muito felizes com essa coisa meio academicista de ficar se achando dono da razão, de ficar aqui esperando, nós temos razão, um dia as massas vão ver, e aqueles e aquelas que querem profissionalizar o partido, melhorar seu trabalho de massas, sua inserção, capacidade de disputar os movimentos da classe trabalhadora, melhorar a agitação e propaganda, ter realmente uma estratégia revolucionária que tenha consequência e repercussão no seio da classe, né? Porque, friso, ter razão não basta. A gente pode ter o conhecimento acumulado que for, se esse conhecimento não circula no seio da classe trabalhadora, ele é inútil para quem é marxista, né? Porque já o jovem Marx dizia que as ideias se tornam perigosas quando alcançam as massas trabalhadoras. Se as ideias estão separadas das massas, elas não são perigosas. E aí tem um segundo elemento, que é um elemento, César, da dinâmica aristocrática, né? Que infelizmente é predominante no ambiente universitário brasileiro. Então, particularmente por mim, o fato de eu não... Veja, eu tenho mestrado, né? Tenho mestrado, publico livros, já debati com um dos mais prestigiados acadêmicos brasileiros, tenho um livro junto com Christian Dunker, já debati com Safatli, com a professora Vera Malaguti, mas não sou acadêmico, não quis ser, decidi fazer a minha produção teórica por outros caminhos. Então, não sou acadêmico, não tenho doutorado, sou negro, da periferia de Recife, estou aqui no Nordeste. Isso sempre despertou muito ciúme, né, César? Muito ciúme, alguns elementos também de racismo, de percepção aristocrática, porque parece que no Brasil está muito adaptado à ideia de que o intelectual ele tem um perfil, né? Porque quando a gente pensa em intelectual no Brasil, o que é que a gente imagina? Qual é a imagem que vem à mente? A imagem que vem à mente é, por exemplo, o Caio Prado Júnior, que é de uma família quatrocentona, né, que ficou rica com o tráfico de pessoas escravizadas e plantação de café, né, um intelectual paulista, homem, branco, com aquele terninho e tal. E aí, para muitos no PCB, era um absurdo que jovens, pessoas de outras origens sociológicas, né, pessoas que não estavam inseridas no mundo acadêmico, ainda que sejam muito sérios, estudiosos e tal, assumissem um papel, um protagonismo de formulação, de debate político, de publicação e tal. Hoje, César, uma das editoras mais bem-sucedidas do Brasil, do ponto de vista marxista, é a Lavra Palavra, né? A Lavra Palavra vem fazendo um trabalho incrível, por exemplo, de divulgação da obra de Lênin, e a Lavra Palavra foi criada pelo Gabriel Landi, que era metroviário. Aí o cara era metroviário, vou me dedicar ao trabalho editorial. Então o metroviário saiu,
do metrô, resolveu abrir uma editora e a editora é um sucesso, sabe, nos debates marxistas brasileiros. Então, para muitas pessoas, ao invés disso ser motivo de felicidade, isso é quase que um crime, né? Como assim, esse ex-metroviário aqui que está pautando o debate marxista sobre Lênin? Como assim não sou eu, que sou doutor, catedrático da USP, da Unicamp, da Unesp e por aí afora? Então, acho que esses dois elementos se misturam, se imbricam e explicam muito dessa crise do PCB, além, claro, né, de várias outras questões de política internacional, de posição frente a conjuntura brasileira e etc, que a gente poderia desdobrar em minúcias, mas que não são tão interessantes, mas eu colocaria esses dois elementos como centrais. Tá. E você está em negociações com o PSOL, isso procede, você está conversando, você tem alguma intenção de se filiar ao PSOL? O que você tem a dizer sobre isso? Não, então, saiu uma matéria no Marco Zero Conteúdo, que é uma mídia de esquerda aqui de Pernambuco, inclusive muito boa, viu, gente? Recomendo para vocês, falando isso, mas há um equívoco, né? Veja, eu tenho muita amizade com a galera do PSOL de Pernambuco. O presidente do PSOL Pernambuco, Tiago Paraíba, é muito meu amigo, uma pessoa que eu amo do coração, tipo, é amigo de eu ir na casa dele, ele ir na minha. A companheira dele, Rafaela Carvalho, também militou comigo no movimento estudantil. Eu conheço todo mundo do PSOL Pernambuco, porque a gente... É isso, todo mundo militou juntos, né? A militância não é tão grande, né? Então, meio que todo mundo conhece todo mundo. Eu tenho vários amigos, várias pessoas queridas no PSOL. Gosto muito de vários e várias camaradas lá. Só que eu não estou negociando nada com o PSOL, não. Assim, acho que eu tenho proximidade com também, para além de Pernambuco, por exemplo. Para mim, o deputado Glauber Braga é o melhor deputado federal do Brasil. Assim, disparado, é um exemplo do que é uma disputa política no parlamento, né? O que é usar o espaço do parlamento para disputar a sociedade. O Tarcísio Mota é uma figura incrível. A deputada do Rio Grande do Sul, Fernanda Merchiona, a gente acabou de gravar entrevista com ela no Revolution, debatendo economia. É uma deputada também que tem uma profunda admiração. A Sâmia Bonfim deu um show na CPI do MST, né? Enquadrou vários e vários bolsonaristas, mas a gente está, César, numa tentativa de reconstruir o Partido Comunista no Brasil. A gente está com a iniciativa do Partido Comunista Reconstrução Revolucionária, em que a gente está superando, né, essa direção burocratizada, academicista do PCB e está reconstruindo uma organização comunista. Então não existe nenhuma conversa de filiação ao PSOL, nem nada disso. O que existe é um esforço que está sendo muito exitoso até esse momento de reconstruir um partido comunista revolucionário no Brasil. Inclusive, eu estou rodando bastante o país, viajando, debatendo, ajudando. Final do mês agora, começo do mês que vem, eu vou estar em Belém e vou estar em Macapá. Então, você que está assistindo a gente é de Belém, Macapá, fique de olho nas minhas redes, que eu vou estar por aí com vocês, debatendo os desafios dos comunistas na atual conjuntura brasileira. Então, gosto muito de várias pessoas do PSOL, vários são meus amigos e minhas amigas. Respeito muito a luta que os camaradas do PSOL fazem no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, mas não existe isso não. O que existe é a tentativa de reconstruir um instrumento político para fazer com que o marxismo tenha realmente peso de massas na classe trabalhadora brasileira. Tá. Você pretende se lançar para algum cargo eletivo ano que vem? Veja, eu gostaria de ser candidato a prefeito do Recife, ganhar e criar uma gestão municipal comunista na minha cidade. Agora, objetivamente, César, isso não é segredo para ninguém, a dimensão eleitoral é em aberto, né? Porque a organização que a gente está reestruturando, ela não tem registro eleitoral, né? E aí não é possível, inclusive pela legislação brasileira, hoje ela é muito draconíaca, né? Para você criar, draconiana, para você criar um novo registro eleitoral. Então, eu não sei, por exemplo, as condições ou não de ser candidato no que vem. Eu gostaria de disputar uma eleição majoritária, sim, em Recife. E também, isso é uma coisa que todo mundo fala, isso, inclusive, César, é o que explica boa parte dessas conversas sobre ir para o pessoal e tal, porque a nossa votação aqui foi muito boa, né? Então, por exemplo, só em Recife a gente teve quase 15 mil votos. E aí, como é uma característica de um voto muito ideológico, um voto muito... Porque foi uma campanha sem dinheiro, né? Foi uma campanha assim. Então, quem votou, sim, convencido ideologicamente que esse era o projeto. Isso traz uma resiliência de votos muito grande. Então, o que todo mundo especula é que se, por exemplo,
50% dos votos que eu tive na eleição passada, eu tivesse uma eleição para vereador do ano que vem, eu estaria eleito na Câmara Municipal do Recife, o que é verdade, sabe? Então, assim, se eu fosse candidato a vereador, as chances de vitória seriam muito grandes, e se eu fosse candidato a prefeito, eu acho que a gente conseguiria fazer uma campanha que seria de muito peso, de muito impacto político no país. Só que, do ponto de vista do instrumento eleitoral, isso é uma incógnita. Então, a gente vai fazer os debates coletivos, vai ter o nosso congresso ano que vem, que a gente vai arrumar uma solução para isso. Não sabe. Eu gostaria, sim, de cumprir a tarefa eleitoral, porque eu fui candidato ano passado. Foi uma experiência muito boa, César, muito boa. Porque uma coisa é você debater na universidade, por exemplo, ou num espaço que já são de esquerda, a luta de classes, a Revolução Brasileira, o socialismo e por aí vai. Outra coisa é você conseguir traduzir para as pessoas comuns, que não são organizadas, que não são militantes. O que é um programa para a classe trabalhadora? O que é um programa de esquerda? O que é um programa comunista nos transportes, na cultura, na educação, na saúde? Eu achei esse desafio encantador, modéstia à parte. Eu acho, inclusive, que eu cumpri bem ano passado. E foi muito bom. A campanha eleitoral é cansativa, desgastante, sofri muitas ameaças, teve vários problemas. Mas, assim, foi muito gostoso conseguir, acho que, responder à altura o desafio. O que é falar em linguagem popular para as pessoas? O que é, concretamente, velho, um programa socialista, sabe? O que é que significa? Qual é a diferença entre você votar no comunista e você votar num outro político qualquer? Por que você tem que votar no comunista? E eu gostaria, sim, de viver essa experiência de novo. Agora, como diria Simone Tebet, né, quando falou da meta de superávit primário lá, de déficit zero, o futuro a Deus pertence, né? A gente vai ver como é que se ajeita ano que vem. Jones, circulou na internet aí, ao longo dos últimos dias, o vídeo de um empresário australiano que chama Tim Gurner. E o Tim Gurner explica de uma forma gráfica e inequívoca o que Marx chama de exército industrial de reserva. Mais claro do que isso seria impossível. No meu último livro, no Esfarrapados, que inclusive eu trago um debate que eu tive contigo nesse livro, eu preciso te mandar uma cópia desse material, sim, inclusive do Esfarrapados. Eu digo que isso se manifesta no Brasil através do processo de austeridade fiscal, citando do David Decache, que é um cara que eu gosto, que também é um economista associado ao PSOL. A gente tem, eventualmente, divergências, eu tenho debates com ele, mas eu acho que ele produz coisas interessantes, o Decache. E ele cita 3 aspectos da austeridade, de forma muito resumida. Eu quero passar para ti, para te ouvir a tua reflexão acerca do que diz esse cretino, desse perdão pelo termo, mas desse empresário australiano. E o que é? Você tem uma dimensão da austeridade fiscal que reduz a atividade econômica, e ao reduzir a atividade econômica, altera a correlação de forças entre empregado e empregadores a favor dos empregadores, exatamente o que o Tim Gurner diz quando ele diz hurt the economy, que tem que machucar a economia deliberadamente, como se isso não implicasse nas pessoas passando fome, morrendo à míngua, não tendo nenhum tipo de acesso a basicamente nada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que abre a iniciativa estatal para penetração do mercado privado, principalmente no que diz respeito à educação, saúde, infraestrutura e outras áreas elementares do Estado. E, por fim, empurra as famílias que já estão fragilizadas para a mão do capital financeiro. Eu vi um post teu, acho, não sei, cara, no Facebook, no Instagram, em algum lugar onde eu te sigo ali, e você argumentou isso, que o nome disso é austeridade fiscal, que a gente tem essa proposta no Brasil sendo avançada todo dia, talvez não de uma forma tão gráfica e explícita, mas a gente convive com esse tipo de coisa que o Tim Gurner colocou basicamente todo dia. Queria ouvir a tua reflexão, Manuel, acerca disso. Como é que você sente essa questão e a fala desse empresário australiano, cara? Perfeito, César. Veja, além dos aspectos que você falou, que eu concordo com todos, chamam para a gente pensar uma coisa. Vamos lá. Imagina, né, nós trabalhadores e trabalhadoras numa fábrica ou numa empresa. A gente não consegue regular o nível de emprego da empresa. Por mais que a gente faça
protesto, movimentação, se organiza sindicato, resista a demissões aqui e ali, às vezes consiga até ganhar, impedir demissões, mas o nível de emprego em cada empresa depende de quem comanda a empresa, né? Depende dos donos, dos sócios controladores, majoritários e por aí vai. Então, a classe trabalhadora ela não consegue controlar o nível de emprego em cada empresa tomado individualmente e, consequentemente, no conjunto da sociedade. Qual é o principal fator que a classe trabalhadora consegue intervir para mudar o nível de emprego e desemprego? É a política econômica do Estado. A partir de movimento social, a partir de lançar candidaturas, de disputar eleição presencial e por aí vai. Porque, veja, o nível de emprego está diretamente associado a que tipo de política econômica está sendo tocada. Então, por exemplo, se você elege um governo que tem como prioridade, eu quero combater o desemprego, eu quero fortalecer o salário mínimo, eu quero gerar mais oportunidades, e esse governo, por exemplo, investe na geração de empregos, isso vai afetar o nível de emprego na sociedade como um todo, percebe? Quando a burguesia, seus intelectuais, a mídia dita especializada em economia, quando ela fica fazendo uma campanha permanente, criminalizando o Estado, criminalizando o investimento público, chamando por austeridade, dizendo que tem que ter disciplina fiscal, dizendo que tem que ter corte de despesas públicas, o que ela está fazendo é buscando combater a alternativa que está mais no imediato da classe trabalhadora para intervir no nível de desemprego de uma sociedade. Porque a partir do momento que você consegue criar um consenso que investimento público é ruim, que a ação do Estado na economia é ruim, você faz com que a principal alavanca que a classe trabalhadora tem no capitalismo para mudar a taxa de desemprego seja perdida. Então fica cada um por si, Deus por todos. Então você vai fazer uma luta no nível micro ali, no nível da fábrica, da empresa, e da firma e tal, mas isso não é alterado no plano nacional. Então tem uma parte da fala desse bilionário, quando ele fala assim, os governos do mundo inteiro já estão nesse caminho. Quando ele fala isso, gente, ele está falando que os governos do mundo inteiro já estão adotando políticas de austeridade. Porque, veja, investimento público não gera necessariamente inflação. Isso é uma mentira que contaram para todo mundo e que contam todo dia. Investimento público também não gera necessariamente crescimento da dívida, e crescimento da dívida pública não é necessariamente ruim. Assim como o déficit público também não é necessariamente ruim, porque o Estado tem uma dinâmica econômica diferente de uma economia doméstica. O Estado, sim, pode gastar mais do que arrecada. E aí tem várias questões de teoria econômica que a gente pode debater o como, a temporalidade disso. Mas, veja, se cria todo um discurso, toda uma mitologia que é para criminalizar o investimento público. Então, hoje, César, eu vi uma coisa que é muito chamativo disso, que é assim, a refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, aqui em Pernambuco, é a refinaria mais moderna do Brasil. Ela foi quase que destruída durante a Lava Jato, né? A Lava Jato pegou pesado na criminalização da refinaria Abreu e Lima. Inclusive, o governo Bolsonaro queria privatizar e não conseguiu. Então, o governo Lula tomou uma decisão acertada de concluir todo o processo de modernização da refinaria e colocar ela para funcionar com 100% da sua capacidade. Então, anunciou um investimento de 6 bilhões. Veja, o Brasil está importando derivados de petróleo, o Brasil está importando gasolina, está importando óleo diesel. É importante aumentar a capacidade de refino do país, inclusive para baixar o preço dos combustíveis. É muito importante para a economia como um todo, para a eficiência, para a produtividade da economia brasileira. Qual foi a matéria da Veja? O governo Lula decidiu investir 6 bilhões em refinaria, símbolo da corrupção. Veja, esse investimento ele vai gerar emprego, esse investimento vai aumentar a capacidade de refino nacional, esse investimento vai aumentar o grau de soberania nacional, porque quanto menos a gente depende de importar derivados de petróleo, mais soberania nós temos frente ao mercado mundial, mas tudo isso é criminalizado. Né? Corrupção. Olha, ó. Símbolo de corrupção. Já dá a entender que 6 bilhões para a refinaria Abreu e Lima vai necessariamente virar corrupção, vai virar desvio de dinheiro e por aí vai. Então, todo esse discurso de demonizar o investimento público, de austeridade, e tem que cortar gastos, e tem que reduzir, e tem que equilibrar o orçamento, é uma forma de dizer assim, trabalhadores e trabalhadoras,
vocês não vão ter nenhuma alavanca imediata para interferir no nível, desde uma perspectiva nacional, do desemprego. Porque nós, capitalistas, queremos o desemprego. Porque o desemprego é muito importante para disciplinar você, trabalhador e trabalhadora, na fábrica, na empresa e na firma. Porque com desemprego alto, eu consigo praticar assédio moral, eu consigo atrasar seu salário, eu consigo piorar suas condições de trabalho, eu consigo aumentar sua produtividade sem aumento de salário, e você vai pensar duas vezes na hora de pedir demissão ou na hora de organizar um protesto sindical, porque você sabe que arrumar emprego não está fácil, porque o desemprego está alto. Ou seja, é um mecanismo de disciplinamento da classe trabalhadora. Quem explica isso de maneira genial, além do Marx no Capital, mas vamos recomendar um textozinho menor também, é o texto do Michael Kalec, Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Está disponível na internet, tem em português, em vários sites. Gente, profundamente atual, um texto de mais de 70 anos, e o Kalec explica, o Kalec é um economista crítico, importante na história, explica assim, por que os capitalistas são contra pleno emprego? Porque se você parar para pensar, seria muito bom para os capitalistas que todo mundo tivesse emprego, porque seria um mercado consumidor maior, eles iam vender mais, né? Bens, serviços, mercadorias. Mas o Kalec explica que o capitalismo precisa do desemprego para disciplinar a classe trabalhadora, porque uma situação permanente de baixo desemprego aumenta o poder de barganha da classe trabalhadora, e aumentando esse poder de barganha, os capitalistas perdem controle político. Então, na hora de pensar, é melhor ter mais lucro, aumentando, por exemplo, o mercado consumidor com mais emprego, com mais salário, com mais renda, ou é melhor manter o controle político sobre a classe trabalhadora? Eles não têm dúvida, eles preferem aumentar o controle político, então deixa o desemprego alto mesmo, deixa o mercado consumidor mais baixo, a gente vai brigando aqui na concorrência e tal, mas o desemprego, ele é indispensável para o capitalismo, para manter o controle sobre nossa classe, né? Muito bom. Cara, no começo da tua fala, a gente está entrando nos 5 minutinhos finais aqui. Eu aproveito para explicar que a gente teve um problema de luz para as pessoas que entraram agora. A gente teve um problema de luz aqui no bairro da Vila Mariana inteiro, então a gente demorou algum tempo até se reorganizar, por isso eu estou esticando um pouquinho mais o programa com o Jones. Já deixo o convite para você voltar também, para a gente conduzir a entrevista com a Roberta. A Roberta, para quem perguntou também, teve um problema de saúde, está se recuperando, deve estar de volta no estúdio entre amanhã e segunda-feira. Então a gente vai trazer o Jones de volta para fazer a entrevista sob condições normais. Mas no começo da tua fala, você pontuou um aspecto que eu acho absolutamente fundamental, que é a posição do Brasil na semiperiferia do capitalismo global e o quanto existe uma diferença muito fundamental entre os países que estão no cerne do capitalismo e os países que estão na semiperiferia ou mais à periferia ainda do capitalismo global. A gente viu uma questão, e aí eu quero a tua reflexão acerca disso, acerca do TPI, tá? Essa semana que circulou, porque muita gente criticou a fala do Lula, dizendo que caso o Putin viesse para o Brasil, ele não seria preso, e aí salientaram que o Brasil ratifica o Estatuto de Roma, que é, de muitas maneiras, um estatuto que foi selado ali em 1998, com aquele o desmonte do campo soviético, tinha acabado de acontecer no começo daquela década, e era um mundo, em termos de governança global, bastante unilateral, e no qual os Estados Unidos davam as cartas de maneira hegemônica. Esse mundo mudou e está mudando atualmente. Como é que você sente essa questão de política externa, Johnny? Você acha que é o caso o Dino, por exemplo, disse isso, que a gente poderia repensar a ratificação ao Estatuto de Roma, talvez o Brasil não fosse mais signatário do Tribunal Penal Internacional. Eu quero a tua reflexão, cara, a respeito disso. Como é que você sente essa questão? Vamos lá, César. Primeiro, assim, China, Estados Unidos e Rússia não ratificam o TPI. Eu acho que isso acaba o debate. As duas maiores economias do mundo estão fora disso. E a Rússia, que é a maior potência atômica, junto com os Estados Unidos. Ou seja, é um tribunal que em si tem a sua soberania, aliás, só que a sua soberania não, sua funcionalidade
já anulada, porque, inclusive, como diria o Plínio de Arruda Sampaio, o país que mais viola direitos humanos no mundo é os Estados Unidos. Né? Empiricamente, né, Manuel? Isso não é nem que eu acho porque eu estou à esquerda ou à direita no espectro político ideológico. Empiricamente, isso é um fato. Exato. Então, é um país que tem bases militares pelo mundo inteiro, que está hoje, nesse momento, enquanto a gente está conversando, os Estados Unidos estão simultaneamente operando mais de 100 intervenções militares no mundo, sabe? Os Estados Unidos não estão nesse tribunal, então a gente não tem razão para estar nisso. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, veja, há uma mentira que é repetida, o pessoal que estuda direito acaba acreditando nisso, que é assim, não, direito internacional. Veja, gente, isso não existe, viu? Isso não existe. O mundo é regulado pela força. Acho uma pena, sabe? Eu gostaria muito que a gente realmente, que o sonho do Immanuel Kant e da paz perpétua fosse realizado e que a gente tivesse um mundo de soluções pacíficas e negociadas dos conflitos, que a gente tivesse um fórum mundial realmente democrático, mas isso não existe. A gente vive num mundo imperialista, que tem uma única superpotência mundial, que é os Estados Unidos, que se arroga o direito de passar por cima do Conselho de Segurança da ONU, de mentir dizendo que tem arma de destruição em massa no Iraque, invadir o Iraque, e depois não tem as armas, e acabou, e nada acontece, ninguém é preso, de invadir o Afeganistão dizendo que o Osama estava lá, e o Osama não estava lá. Hoje, César, saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo assim, se a Líbia não vivesse um caos político, os efeitos lá do terremoto não seriam tão grandes. Não, mas a Líbia vive um caos político, a Líbia era o país com o maior IDH de África. Mas aí, um belo dia, os Estados Unidos e a União Europeia decidiram invadir o país, financiaram grupos extremistas, bombardearam o país com a desculpa que Gaddafi estava reprimindo protestos e tinha matado 3 mil pessoas. Entraram na Líbia e mataram 300 mil. Sabe? Tipo, acabaram, jogaram para a Idade da Pedra o país que tinha o melhor IDH de África e tinha o melhor acesso, inclusive, ao ensino superior, né? Número de pessoas por 100 mil habitantes com ensino superior. Destruíram a Líbia, percebe? Então, é um mundo violento, é um mundo baseado na força, é um mundo baseado em sanções. Os Estados Unidos, a gente nunca pode esquecer disso, né? A ONU teve uma postura, inclusive, correta de, durante a pandemia, recomendar a suspensão de todas as sanções econômicas e bloqueios como medida humanitária, porque a gente estava numa pandemia global. Sabe o que foi que o governo dos Estados Unidos fez? Não suspendeu, gente. Pelo contrário, intensificou as sanções. Então, durante uma pandemia global, a maior pandemia do século XXI, estavam os Estados Unidos apertando as sanções contra Cuba, contra o Irã, contra a Síria, contra o Iraque, contra a Coreia do Norte, contra a Venezuela e por aí vai. O Joseph Stiglitz, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, ele participou de um estudo que mostrou que as sanções econômicas na Venezuela, nos últimos 5 anos, foram responsáveis direto pela morte de 40 mil pessoas. Sabe? Então é assim que funciona o sistema imperialista global. Então, veja, gente, a gente não pode cair na ilusão, não, porque o Brasil tem que respeitar a legislação internacional, o Brasil tem que atuar de acordo com o seu interesse nacional soberano, de acordo com o valor estratégico da integração latino-americana, porque, como diria um grande libertador, ou nos integramos, ou seremos, ou nos devorados pelo irmão do norte, né, pelos Estados Unidos, não, pelo valor estratégico da integração latino-americana, a busca de uma política externa sul-sul, né, que busca estabelecer cada vez mais relações com os países do Caribe, do Oriente Médio, de África, enfim, com os países subdesenvolvidos e dependentes, que o Brasil consiga estabelecer relações de igual para igual, e ter uma postura ativa e soberana, e não aceitar esse tipo de chantagem, porque, veja, gente, esse debate pautado pela mídia burguesa, na verdade, é uma forma de querer colocar o Brasil de joelhos para uma agenda que não interessa, gente. Veja, não nos interessa tomar lado na guerra da Ucrânia, ou a favor do Putin, ou a favor do Zelensky e tal. O que interessa, enquanto brasileiros, é defender o fim da OTAN, é defender uma solução pacífica e negociada para esse conflito, é defender o fim, a retirada de todas as bases militares dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e da América Latina, é defender mudanças no Conselho de Segurança da ONU, é defender que se leve a sério, dentro das possibilidades que estão colocadas dentro do mundo imperialista, né,
a mediação da ONU nos conflitos militares. Claro, tudo isso desde uma perspectiva de uma presidência que não é comunista. Eu, enquanto comunista, eu quero muito mais, né? Mas falando a nível de presidência do governo Lula, sabe? Então, veja, isso é um falso debate. Teve até gente inclusive, que até tem uma simpatia, mas gente falando assim, o Lula está protegendo o Putin, dizendo que o Putin não vai ser preso. Gente, isso não existe. Um líder de outro país vir no Brasil e aí ele ser preso porque um tribunal do qual a Rússia não faz parte vai dar uma ordem de prender porque o Brasil ratifica. Não, tudo bem, o Brasil ratifica, mas a decisão soberana de quem a gente vai ter relações na política externa é da presidência, é do Estado brasileiro, sabe? Não dá para a gente se submeter a isso. E se querem usar isso como instrumento de pressão, o Brasil deveria sair amanhã. Sabe? Muito tranquilamente, sair amanhã e deixa me despernear, deixa gritar, porque veja, os Estados Unidos podem tudo, né, César? As pessoas esqueceram, porque a mídia burguesa não informa, que quando começou a guerra da Ucrânia, e aí os Estados Unidos não podiam mais ter acesso ao petróleo russo e ucraniano, sabe o que eles fizeram? Retomaram relações com a Venezuela. Então passaram 5 anos dizendo que a Venezuela era a ditadura, que era o pior lugar do mundo, e que Maduro era o novo Hitler, e por aí vai. Aí quando vem a guerra, o preço do petróleo dispara, não dá para comprar petróleo da Rússia, no instante Maduro foi reabilitado. Eles se tornam pragmáticos. Então política externa é o interesse nacional em primeiro lugar, isso desde uma perspectiva, friso, da gestão do Estado Nacional. Né? Eu, enquanto comunista, tenho outros princípios, né, de internacionalismo proletário e tal, mas essa configuração do sistema interestatal, é interesse nacional em primeiro lugar, eles não têm pudor, não têm papas na língua. A Arábia Saudita, os Estados Unidos têm uma relação estratégica com a Arábia Saudita há muitas décadas. Agora a Arábia Saudita se aproximou da China, a mídia burguesa vai falar que é ditadura, que é uma monarquia, que tem trabalho escravo. Não, tudo isso é verdade, mas isso é verdade há mais de 70 anos. Mas enquanto era parceiro dos Estados Unidos, ninguém falava um ai. Ótimo, eu acho que essa dimensão de pensamento crítico, eu vou encerrar por aqui, mas antes eu quero compartilhar um dado contigo, que eu terminei essa semana de editar um livro que conta a história do processo de perseguição contra o Julian Assange. Só para você entender a natureza do que a gente está falando, por exemplo, você falou aí essa abordagem mais realista acerca do funcionamento, realista não no sentido literal do adjetivo, é uma linha das relações internacionais que vê o poder como foco central do processo de como as nações se relacionam e se organizam. E eu concordo contigo nessa medida. Eu entrevistei o pai do Julian Assange, Jones, que é o John Shipton, a semana retrasada aqui em São Paulo. E ele me disse o seguinte, que a divulgação dos telegramas diplomáticos do filho dele, do Julian Assange, demonstraram que, por exemplo, olha o tipo de coisa, meu caro, que eu vou te colocar aqui. Na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, os Estados Unidos bombardeavam deliberadamente, eles escolhiam como alvo casamentos, porque é o início de uma nova vida, de uma comunidade, e todos os recursos daquela comunidade estão reunidos naquela ocasião para celebrar a formação daquele casal e de uma nova vida que começa, e funerais, Jones Manuel. Esses caras atacavam deliberadamente funerais e casamentos de uma forma deliberada. E aí tem um estudo da Brown University, não sou eu que estou dizendo, é uma instituição estadunidense, que te dá conta de dizer que só nos últimos 21 anos, não precisa ir tão lá atrás, só nos últimos 21 anos, os Estados Unidos destruíram 7 países e meio, deixaram 38 milhões de refugiados e mataram algo em torno de 4,5 e 4,7 milhões de pessoas. Então, veja que a gente não chama isso de holocausto estadunidense, entendeu? Quando o Leopoldo II corta a mão, por exemplo, de pessoas no Congo e matam 15, 20 milhões de pessoas, a gente não chama essas pessoas de genocidas ou de... Enfim, a conversa é longa, eu já vou organizar um outro convite, eu vou pedir para a nossa produção te chamar aqui, porque é sempre um prazer debater contigo, tem conversa para mais de hora. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu tenho que encerrar o debate contigo, mas é sempre um prazer, meu irmão. É sempre um prazer entrar em contato contigo, aprender contigo, tudo aquilo que você traz para a mesa e a qualidade do seu debate. Obrigado, Jones, pela conversa de hoje, e eu te espero em breve de volta ao Sinapse, cara.
Prazer foi meu, César, sempre à disposição. Espero que na próxima estar aqui contando com a Roberta também. Mandar um abraço para todo o público do ICL, um abraço também para o Eduardo e tamo junto. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Um abração. Fiquem bem, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta sexta-feira, 7h. Desperta ICL. 8h, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11h, ICL Mercado e Investimentos. 13h, Contabilidade para Pequenos Empreendedores, com o Dr. Ari Ferreira de Abreu. 15h, Marcelo Jugend, o Brasil, a Guerra Híbrida e a Operação Lava Jato. 17h, ChatGPT. O que podemos aprender com os robôs, com Robson Ferreira. 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 19h, Música para Cinema, com Andréa Bujanra. E aula interativa de inglês A1, com Andréia Cipoli. E às 7h30, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Eu tenho certeza que em menor ou maior grau você sofre com os problemas de estresse e ansiedade. E para aprender o que fazer nessas situações, a gente convidou o Monja Coen, uma das maiores lideranças espirituais do Brasil, para dar uma aula, uma palestra, no dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8h da noite, no horário de Brasília. Para você poder participar é super simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos e gratuitamente, você vai estar inscrito. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa aula. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira, um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos, e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?